De Volta para o Futuro é o filme sobre viagem no tempo. É o filme que as pessoas pensam quando pensam em viagem no tempo. Quando recomendam uma história sobre viagem no tempo. Quando vão dar um exemplo de viagem no tempo. E não é à toa. Na minha opinião, pelo menos, o De Volta para o Futuro não só é um dos melhores filmes de viagem no tempo já feitos, mas como também um dos melhores filmes já feitos, ponto. Ele tem de tudo. Uma máquina do tempo maneira, drama adolescente, personagens carismáticos, uma missão a cumprir, consequências altas. É um filme que assim que você acaba de ver, você tem aquele sentimento de querer ver o filme de novo. Pelo menos é assim comigo. E eu, pessoalmente, na verdade, tenho um apreço muito grande por esse filme porque ele foi um dos objetos de pesquisa que eu usei no meu TCC da faculdade. Eu fiz faculdade de Cinema e Audiovisual na SPM, no Rio de Janeiro, e o tema do meu TCC foi a função narrativa da viagem no tempo nas histórias audiovisuais. E isso já faz 5 anos e, acredite ou não, a ideia do TCC veio da ideia de criar esse canal e não o contrário, pra você ver quanto tempo eu tô enrolando pra fazer esse canal aqui. E no artigo que eu fiz eu falei bastante sobre esse filme, eu vi ele muitas vezes, eu pesquisei bastante sobre ele, e é claro que por causa disso ele não podia deixar de ser o primeiro filme que eu de fato falo sobre aqui no canal. E só um pequeno detalhe, que são 3 filmes, na verdade, uma trilogia, 3 partes, mas eu vou me limitar só a falar da primeira parte nesse vídeo, senão o vídeo ia ficar muito longo, então é isso. Agora vamos pro resumo da história. Diferentemente do primeiro vídeo que eu fiz nesse canal sobre o livro da Máquina do Tempo, eu recomendo que você veja o filme do De Volta para o Futuro se você por acaso não viu ainda antes de ver esse vídeo. Então se você tá vendo esse vídeo aqui e você não viu o filme ainda, pausa esse vídeo, coloca numa playlist de assistir mais tarde, manda pra você mesmo pelo WhatsApp, por e-mail, sei lá, vai ver o filme e depois volta pra ver esse vídeo. Eu pelo menos recomendo isso, porque apesar da história desse filme ser bem complexa e eu não esperar necessariamente falar muitos detalhes que tem na história, eu acho que as coisas que eu vou falar podem realmente roubar você da experiência de vê-las pela primeira vez assistindo o filme. Eu pelo menos gostaria de poder esquecer as coisas que acontecem no filme pra poder ver o filme pela primeira vez de novo. Então eu recomendo que você veja o filme antes de ver esse vídeo, mas eu acho que se você ver esse vídeo, ele não vai estragar totalmente a sua experiência de ver o filme, porque tem muitos detalhes legais que você pode inclusive reparar numa segunda, numa terceira ou até numa quarta vez vendo o filme. O filme começa mostrando a vida de Marty McFly no ano de 1985, que é o ano que o filme saiu também, na verdade. E ele é um adolescente normal, que tem uma vida legal, ele tem uma namorada bonita, ele tem uma banda de rock, mas os seus pais e os seus irmãos mais velhos não são muito bem sucedidos na vida. E especialmente o seu pai, o George McFly, até hoje é atormentado pelo Biff, por um bully que ele tinha na época do ensino médio, que até hoje pega no pé dele e hoje é o chefe dele, na verdade. O Marty quer ser diferente dos pais dele, ele faz tudo pra seguir um caminho diferente, ele vai querer ser músico, mas mesmo assim ele tem medo de acabar igual aos pais. E um detalhe importante que agora parece meio fora do lugar, mas vai fazer sentido depois, é que na cidade tem um relógio, tem uma torre grande com um relógio, que não funciona porque quase exatamente 30 anos antes caiu um raio nesse relógio que fez com que ele quebrasse e ele nunca foi consertado. E ninguém nunca sequer mexeu no relógio, então toda vez que alguém passa em frente ao relógio, olha exatamente a hora que o raio caiu nele porque ele parou naquela hora. E além disso, o Marty tem um amigo que chama Dr. Emmett Brown, que é um cientista que cria coisas mirabolantes, e um dia ele chama o Marty à noite para um estacionamento vazio para mostrar a sua última invenção, uma máquina do tempo. Eles testam a máquina com um cachorro do doutor, mandam ele 1 minuto pro futuro, a máquina funciona, e aí o doutor se prepara para ele mesmo fazer uma viagem no tempo para 30 anos no passado, para 1955, pro dia que ele teve a ideia original de criar uma máquina do tempo. Mas antes que ele consiga fazer isso, uns terroristas aparecem para matar o doutor, porque a máquina do tempo funciona com plutônio, e ele roubou o plutônio desses terroristas, fingindo que ele ia construir uma bomba para eles. Aí eles atiram no doutor, o Marty entra no carro para fugir, e sem querer, ele volta para 30 anos no passado, que é a data que o doutor tinha colocado no visorzinho lá da máquina do tempo. E agora ele tá em 1955 e sem plutônio para voltar. E antes de eu continuar a história, eu só queria abrir uma tangente aqui no vídeo para falar sobre a máquina do tempo em si desse filme, que é o DeLorean, que é esse carro aqui. Porque eu acho que é uma máquina do tempo muito legal, eu acho que é uma das máquinas do tempo mais legais de toda a história da ficção. É um carro do modelo DeLorean DMC-12, que é uma marca de carros que só fez um carro, que é esse carro, um carro meio futurista do início dos anos 80, que tem umas portas que abrem pra cima, e o carro é tão icônico, mas tão icônico, que no próprio filme eles não chamam a máquina do tempo de máquina do tempo, eles chamam de DeLorean. Tipo, nossa, cadê o DeLorean? Caramba, tem que ir pro DeLorean, nossa, vai logo pro DeLorean. Ele tem um painel na frente que mostra onde ele tá, pra onde ele vai, onde ele esteve, e na parte de trás ele tem um capacitor de fluxo, que é o que torna a viagem no tempo possível. E essa máquina do tempo é muito maneira, é uma das mais conhecidas, eu acho, do mundo inteiro, que inclusive influenciou várias outras máquinas do tempo em filmes e séries posteriores a esse filme. Mas enfim, eu só queria abrir e fechar essa
rápida observação aqui sobre o DeLorean. Eu senti que eu precisava falar disso porque é uma parte muito importante de toda a cultura por trás do filme, mas enfim, agora realmente voltando à história. O Marty tá lá de boa, explorando a cidade, em 1955, ainda sem nem acreditar direito que ele tá lá, e sem querer ele encontra o próprio pai dele. Só que agora eles estão da mesma idade. E o Marty vê que mesmo nessa época o pai dele já sofria bullying pelo Biff. Aí ele segue o pai dele pela cidade um pouco e sem querer salva o próprio pai de ser atropelado por um carro. Só que o que acontece? Ele salva o próprio pai de ser atropelado por um carro, só que no processo ele é atropelado pelo carro e desmaia. Aí passa várias horas já, tá de noite, e aí ele acorda num quarto escuro, numa casa que ele não sabe de quem que é. E aí na verdade ele vê que ele foi acordado por uma pessoa, que é uma menina que é a mãe dele, adolescente, que tinha a idade dele em 1955. E ele tá na casa dela. E esse evento era pra ter acontecido originalmente com o pai dele, com o George. É assim que os pais dele se conhecem originalmente e se apaixonam um por outro. Só que agora, em vez de atropelar o George, ela atropelou o próprio filho, Marty. E agora, além dos pais dele não terem se conhecido, a mãe dele, a Lorraine, tá afim dele. Mas aí beleza, ele vai embora de lá, ele vai pra casa do Dr. Brown, conta pra ele sobre viagem no tempo. Inicialmente o doutor não acredita, mas aí o Marty fala sobre toda a questão do capacitor de fluxo, que aquela foi a noite que ele inventou o capacitor de fluxo. Aí finalmente ele acredita. Aí o doutor fala que vai ajudar o Marty a voltar pra 1985, só que o problema é que o único jeito de fazer a máquina do tempo funcionar é com a energia do plutônio. E como não tem plutônio em 1955, em 85 também não, ele roubou, mas enfim, também não tem 55. A única coisa que teria energia necessária pra fazer a máquina do tempo funcionar seria um raio. E normalmente você não sabe nem onde, nem quando os raios vão cair, só que nesse caso eles sabem, porque o Marty sabe exatamente quando, o dia e a hora que o raio caiu na torre do relógio, que tem um relógio quebrado, que ainda não está quebrado porque o raio não caiu ainda. E coincidentemente, essa data é exatamente daqui a uma semana. O doutor pede pro Marty ficar sem ver ninguém nesse período, porque ele pode bagunçar o futuro, mas aí o Marty conta que ele já interferiu sem querer no próprio futuro, e se ele não fizer nada pra consertar, os pais dele nunca vão se conhecer, nunca vão se apaixonar, e ele nunca vai nascer. Ele vê uma foto dele com os irmãos, e ele percebe que aos poucos os irmãos dele, do mais velho pro mais novo que é ele, estão sumindo da foto. E se ele não fizer nada, ele também vai sumir. Então a tarefa dele no filme passa a ser fazer com que os pais dele se apaixonem de fato nessa uma semana que ele tem até a data que o raio vai cair na torre. Aí o Marty vai lá e ao longo dessa semana ele faz várias tentativas de fazer a Lohane se apaixonar pelo George, só que no processo ele sem querer só faz ela ficar mais apaixonada por ele mesmo. E aí acontece que a Lorraine acaba chamando o Marty pra ir no baile que vai ter na escola que eles vão, que é o baile onde originalmente os pais dele se beijam pela primeira vez e meio que sela o destino dos dois. E esse baile obviamente acontece na noite que o raio cai, que o raio vai cair na torre do relógio, e aí eles têm que correr pra fazer tudo dar certo, senão não tem outra chance. E aí o Marty e o George bolam um plano juntos, que é do Marty sair de fato com a Lorraine no baile, fingir estar sendo agressivo com ela, mas de uma forma que ela acredite, aí o George chegar e salvar a Lorraine do Marty, fazendo com que ela, a Lorraine, se apaixone pelo George e eles passem a ficar juntos novamente. Mas o que acontece é que o Biff tá passando lá perto e sem querer ele chega no carro antes do George. Aí o Biff e os capangas dele pegam o Marty e prendem ele no porta-malas de um carro. O Biff entra no carro que eles estão e começa a ser agressivo com a Lorraine de verdade. Aí finalmente o George chega, ele acha que quem tá no carro com a Lorraine é o Marty, mas na verdade é o Biff. E como o Biff tá tão acostumado com o George ser muito frouxo, ele acaba baixando a guarda e o George consegue nocautear o Biff, pra surpresa de todo mundo, inclusive dele mesmo, salvando de verdade a Lorraine e tirando completamente a moral do Biff. Aí eles finalmente se beijam, o Marty pega a foto, tiraram ele do porta-malas do carro antes disso, vê que os irmãos reapareceram na foto, que ele tá reaparecendo na foto também, aí ele sai de lá e corre pra encontrar o doutor que tá esperando ele com o DeLorean. Alguns dias antes disso, o Marty escreve uma carta pro doutor contando que no futuro ele vai ser baleado pelos terroristas para que ele possa tomar precauções para que isso não aconteça, mas quando ele finalmente vai tentar entregar a carta nesse momento, logo antes dele voltar pro presente, o doutor pega a carta e rasga tudo porque fala que ninguém pode saber nada sobre o futuro, porque senão as consequências podem ser catastróficas e tal. Aí o raio tá chegando e o Marty tem a seguinte ideia: ele muda o mostrador do relógio pra voltar 10 minutos antes do momento original que ele tinha saído, pra que assim ele consiga ter tempo de voltar pro estacionamento e avisar pro doutor pra sair de lá antes que os terroristas cheguem. O raio vai cair, ele consegue pegar a energia do raio e volta pro presente, só que assim que ele chega, a gasolina do carro acaba e aí ele não consegue ir de carro até o estacionamento e ele tem que ir correndo. E essa correria dura 10 minutos e ele chega exatamente quando o ele do passado volta pro passado. E o doutor já foi baleado pelos terroristas. Aí ele tá lá todo triste e tal, ele chega mais perto e ele vê que o doutor na verdade não morreu, ele tava com um colete à prova de balas, porque na verdade ele pegou os pedaços da carta do Marty 30 anos atrás, reconstruiu a carta, leu a carta e tomou de fato precauções pra que ele não morresse nesse dia. Aí beleza, eles voltam pra casa, tá de noite, Marty vai dormir e quando ele acorda no dia seguinte ele vê que a vida dele tá totalmente diferente. Os pais dele agora são super bem sucedidos, os irmãos também, eles são ricos, a casa deles é linda e o Biff acabou virando
virando um funcionário do George, que limpa os carros dele. E aí a história acaba com o doutor vindo do futuro agora, chamando Marty pra outra aventura, e aí eles partem pra outra viagem numa máquina do tempo que agora não usa mais plutônio como combustível, usa lixo orgânico, na verdade, e consegue voar. E aí a história acaba fechando tudo, mas dando margem para continuações que acontecem. Tem 2 continuações, mas como eu falei, eu não vou falar sobre elas nesse vídeo. E aí, enfim, aí a história acaba. Mas vamos lá, agora analisando a viagem no tempo em si. Como eu falei, eu gosto muito desse filme e em parte é porque a viagem no tempo dele é muito interessante. Ela não é nada lógica e muitas vezes ela tropeça nos próprios parâmetros, nas próprias regras que ela mesma cria antes, mas o filme é tão bom, a história é tão boa que isso literalmente não incomoda de jeito nenhum. Mas, por exemplo, quando Marty volta pro passado, os irmãos dele vão desaparecendo na foto um a um e isso dura uma semana. Do mais velho pro mais novo, como se o destino estivesse mudando ao mesmo tempo no presente e estivesse aos poucos chegando pra 1955, como se ele estivesse viajando no tempo também, mas demorando uma semana. Que coincidentemente é exatamente o mesmo tempo que ele tem pra fazer a máquina do tempo pegar a energia do raio quando ela cai na torre do relógio. Mas ao mesmo tempo, exatamente no momento que os pais dele se beijam no baile, todo mundo da foto volta a aparecer como se o tempo tivesse sido consertado instantaneamente pra todo mundo. E o próprio fato do Marty ainda existir e ter os mesmos irmãos no presente que ele volta depois também não faz sentido, já que qualquer micro mudança no passado faria com que outras pessoas nascessem no lugar deles. E além de tudo isso, o fato da vida dele ser exatamente igual, indo pra mesma escola, tendo conhecido a mesma namorada, ficando amigo do doutor que vai pro mesmo estacionamento naquela noite, onde ele sabe que os terroristas vão aparecer e podem matar os dois, tudo acontecer exatamente da mesma forma, ainda mais considerando que agora os pais dele são ricos e o padrão de vida dele é totalmente diferente. Nada disso faz sentido quando você para pra analisar. E você pode expandir ainda mais esse pensamento e imaginar que não faz sentido o Marty rico, o Marty novo, voltar pra 1955 e viver a mesma coisa que o Marty original viveu, porque ele tem um background de vida completamente diferente, ele cresceu num contexto completamente diferente, e assim, o que ele faria se ele voltasse pro passado e se deparasse com a mesma situação que o Marty original encontrou com os pais dele? Eu duvido que seria a mesma coisa. Todas essas situações que eu falei que acontecem no filme são meio que variações do mesmo paradoxo, que é o paradoxo do avô, que basicamente diz que se você voltar pro passado e fazer alguma mudança que impeça a sua viagem ao passado no presente, como por exemplo matando seu avô antes do seu pai nascer, você não nasceria e aí você não poderia voltar pro passado pra ter matado seu avô, fazendo assim com que você tivesse nascido e voltado pro passado pra matar o seu avô. Enfim, é um paradoxo e o filme lida bastante com isso, não exatamente com essa história de matar o avô, mas na verdade de fazer com que os pais nunca se conheçam e nunca se apaixonem e nunca tenham filhos. E isso tudo, esse paradoxo do avô e as situações do filme implicam numa história que é não determinista, ou seja, na qual o futuro vai mudar se você mudar alguma coisa no passado, que entra em contraste com outras histórias de viagem no tempo, como por exemplo Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban ou O Exterminador do Futuro, que são histórias deterministas, pelo menos na superfície, no qual o personagem volta para o passado para tentar mudar alguma coisa no passado, mas na verdade ele percebe que a mudança que ele fez já tinha acontecido no presente dele, ele só não sabia. E ele vai para o passado mais para entender e completar uma coisa que já aconteceu do que realmente para mudar de fato alguma coisa. O que não é o caso do De Volta para o Futuro, ele realmente muda bastante as coisas. Enfim, esse tema de paradoxos e determinismo é muito interessante e eu quero fazer um vídeo sobre isso no futuro, mas eu não vou entrar muito em detalhes hoje, porque senão esse vídeo ficaria muito longo e eu não quero que ele fique tão grande assim. Mas enfim, todas essas coisas, essas situações, essas inconsistências na história da viagem do tempo no filme são paradoxos e talvez até furos de roteiro, se você quiser ir por essa linha de pensamento, o que eu não acho que é muito justo, porque na verdade isso é uma coisa bem comum de acontecer nas histórias de viagem no tempo que existem, e eu diria que tem até mais histórias de viagem no tempo que sofrem com esses paradoxos, com essas inconsistências, do que histórias que se safam disso. Mas, na minha opinião, é sempre importante lembrar e reiterar também que isso é normal e esperado, na verdade. Muita coisa não faz muito sentido no filme e quanto mais você para pra pensar, parece que menos sentido faz, e apesar de ser muito tentador, pelo menos pra mim, ficar ponderando sobre essas regras, essas lógicas, essas possibilidades da viagem no tempo no De Volta pro Futuro, no final das contas isso não muda o quão boa a história é. E também não muda a função narrativa que essa viagem no tempo tem na história desse filme, na mensagem que esse filme quer passar, que eu acho que é uma coisa muito interessante e também é o assunto sobre o qual eu vou falar agora. Na minha opinião, acima de tudo, esse filme é um filme sobre amadurecimento. Dá pra resumir a jornada do Marty e o que ele aprende nessa semana que ele ficou no passado em basicamente um adolescente que acha que os seus pais não o entendem, mas na verdade ele que não entende os seus pais. Ele passa meio que a vida inteira vendo os pais como uns fracassados que não deram certo e com medo de acabar ficando igual a eles. Mas quando ele tem a chance de realmente sentir, viver ao lado dos pais na época que eles tinham a mesma idade, ele percebe o quanto os pais dele são parecidos com ele. Ou melhor, o quanto ele é parecido com os pais. E que isso não é uma coisa ruim como ele tinha pensado inicialmente, mas sim uma parte normal da vida, do amadurecimento. Ele ajuda os pais a se reconectarem e percebe isso. E ele voltando pro presente e vendo a vida dele mudar praticamente da água pro vinho, é uma analogia
analogia para um adolescente que depois de entender pelo que os pais passaram e o caminho que eles fizeram, não olha mais para eles com um sentimento de pena e apreensão, mas sim com orgulho e esperança. E eu acho que isso é uma mensagem que todo mundo pode se relacionar de certa forma, não necessariamente se limitando à visão que uma pessoa tem dos próprios pais, mas sim com a visão que você pode ter de qualquer aspecto do seu presente, na verdade, que a gente às vezes julga facilmente sem nem parar para tentar entender o passado e as ações e as trajetórias que levaram essa tal coisa a ser como ela é. É por isso que eu acho que esse filme é tão bom e usa a viagem no tempo de uma forma tão boa. Ele não fala quase nada sobre a nossa sociedade, como o livro da Máquina do Tempo, por exemplo, ou até como muitos outros filmes de viagem no tempo falam também, mas ele fala sobre relacionamento, sobre família, sobre você virar uma pessoa melhor. E eu não só acho que isso é uma mensagem muito importante e também muito mais perene temporalmente do que falar da sociedade humana, como eu também diria que esse filme ter essa mensagem influenciou muitos outros filmes que vieram depois dele a serem mais humanos, a serem mais pessoais do que falando sobre o futuro da raça humana. Muitos filmes de antes de 1985 se focavam muito no aspecto da sociedade humana, como a gente pode fazer um futuro melhor ou pior, dependendo das ações que a gente toma no presente, como o Exterminador do Futuro, a própria Máquina do Tempo, o Planeta dos Macacos, La GT, que foi o que influenciou os Dois Macacos, que veio depois, mas La GT veio antes, muitos outros filmes menos conhecidos também, e além disso até séries de TV, tipo Doctor Who ou Além da Imaginação. Mas depois do lançamento do De Volta para o Futuro, eu sinto que começaram a ter cada vez mais filmes mais introspectivos em relação à viagem no tempo. Filmes que falam mais sobre pessoas individuais do que sobre a sociedade como um todo. Não só pela narrativa do filme, mas também por esse aspecto, por esse artifício da viagem no tempo, ter meio que permeado para outros subgêneros de cinema também. Tipo filmes de aventura, filmes infantis, não sendo mais o foco da história, mas sim um dos pontos que suporta a narrativa, a mensagem, a lição que o filme quer passar. Feitiço do Tempo, Jumanji, Donnie Darko, Kate Leopold, Harry Potter 3, De Repente 30, Zathura, A Esposa do Viajante do Tempo, A Família do Futuro, Shrek 4, X-Men, Vingadores. Dá pra ficar a tarde inteira aqui falando sobre filmes que foram inspirados por De Volta pro Futuro. Alguns mais do que outros, mas todos pelo menos um pouco. E eu acho de verdade que De Volta pro Futuro foi o filme que mais influenciou outros filmes desse gênero da história. Eu acho que dá pra você separar histórias de viagem no tempo entre antes de Volta pro Futuro e depois de Volta pro Futuro. E esse filme foi tão influente, isso é um detalhe que meio que tangencia o assunto todo, isso é relevante no Brasil, na verdade, que o filme foi tão popular que o título do filme influenciou o título de outros filmes, alguns dos quais nem tem a ver nem com o futuro, nem com viagem no tempo, simplesmente por colocar do futuro depois do título do filme. Foi esse filme e o Exterminador do Futuro, que também saiu um ano antes do De Volta pro Futuro, que meio que fizeram juntos essa coisa acontecer. Porque o Exterminador do Futuro, ele não tem do futuro em inglês, igual o De Volta pro Futuro tem, mas o fato dele ter sido traduzido assim quase junto com o De Volta pro Futuro meio que causou esse efeito. Por exemplo, A Família do Futuro. Eu tenho quase certeza que ele só tem esse título em vez de Meet the Robinsons por causa do De Volta pro Futuro. O filme Total Recall em português chama Vingador do Futuro, porque apesar dele se passar no futuro, não tem nenhuma viagem no tempo nele, e eu acho que ele só tem esse nome porque quem tá nesse filme é o Schwarzenegger, que também é quem faz o Exterminador do Futuro. O Robocop chama Policial do Futuro. Aparentemente teve um filme em 2023 que chama Geração do Futuro, que eu não vi, eu não sei nem sobre o que se trata, na verdade, eu descobri quando eu tava escrevendo o roteiro desse vídeo, mas tem o principal de todos, que é o Teen Wolf, que é o filme que inspirou a série. Ele não tem nada a ver com o futuro, ele não tem nada a ver com viagem no tempo, e mesmo assim ele se chama O Garoto do Futuro. Por quê? Só porque ele é estrelado pelo Michael J. Fox, que é o ator do De Volta pro Futuro. O próprio nome desse canal, Em Algum Lugar do Futuro, é uma homenagem a essa tradição brasileira de colocar do futuro no nome dos filmes. O que na verdade eu acho uma coisa bem legal. Eu não quero que pareça que eu tô fazendo uma crítica ou coisa assim, porque na verdade eu gosto da sonoridade, você falar do futuro, eu acho maneiro. Mas enfim, depois dessa tangente toda, vamos voltar pro De Volta pro Futuro, porque tem mais uma coisa que eu queria falar sobre a viagem no tempo em si dele, como ele retrata o passado, na verdade. Porque apesar do filme ser meio que totalmente focado nas relações entre os personagens, ainda dá pra ver um pouco do reflexo da passagem no tempo do presente versus passado. No sentido que o passado é meio que retratado como se fosse uma época melhor, de certa forma. As coisas são mais felizes, mais limpas, mais contentes, mais alegres, e eu acho que isso foi mais uma escolha estética do que algum tipo de suporte narrativo para outra ideia que o filme queira passar. Eu não acho que isso seja uma crítica ou uma analogia à sociedade humana, porque, como eu falei, esse não é o foco do filme. Eu acho que é mais para suportar a ideia de um passado por meio do saudosismo, da nostalgia,
nostalgia que meio que acaba também apelando pra todo mundo, até hoje em dia. Eu acho que essa saudade do passado é uma coisa que na nossa era moderna todo mundo sente, é normal a gente sentir isso, e o De Volta pro Futuro acaba se apoiando bastante nisso pra suportar esse elemento estético da história. Quase como se o passado fosse de fato um lugar físico diferente do presente, no qual a gente pudesse ir, pudesse visitar, pudesse passar um tempo, relembrando e revivendo as coisas que a gente já fez, já viu, ou até mesmo só ouviu falar, e ao mesmo tempo mudando com isso, crescendo como pessoa, pra depois voltar pro nosso próprio tempo e trazer do passado pro futuro as mudanças que a gente fez. Mas agora, pra concluir, eu quero falar minhas considerações finais sobre o filme. Como eu já falei, eu adoro esse filme, eu acho de verdade que ele é um dos melhores filmes já feitos, e apesar de eu ter falado antes sobre todas aquelas questões de lógica que não fazem sentido no filme, e a narrativa ser super conveniente em quase todos os momentos, eu na verdade não só não me incomodo com isso, como também até que gosto bastante. Eu gosto do modo como os elementos aparentemente aleatórios do filme se encaixam de um jeito, quase como se fossem engrenagens perfeitamente alinhadas, que se não tivessem tão perfeitamente alinhadas não iam girar de jeito nenhum. São como se fossem várias peças de dominó enfileiradas, uma batendo na outra, e que no final formam um desenho maravilhoso. Eu adoro os personagens do filme também. O jeito como o Dr. Brown, assim como no livro da Máquina do Tempo, cria essa máquina, mas não para benefício próprio, para ter poder, para ter fama, mas sim pela ciência, pelo descobrimento. Eu gosto como o filme é estruturado, os pontos altos, os pontos baixos, os diálogos, os detalhes, as referências. Tipo na parte que o Dr. Brown tá segurando uma foto do Thomas Edison, quando ele tá falando que ele nunca vai conseguir energia suficiente pra fazer a máquina do tempo funcionar. Ou da fazenda onde Marty chega no passado, seja um cara chamado Sr. Peabody, que é o mesmo nome de um cachorro que viaja no tempo no desenho antigo. O fato do nome do shopping, onde fica o estacionamento que eles fazem a primeira viagem, ser 2 pinheiros. E quando Marty chega no passado, ele derruba um dos pinheiros. E quando ele volta pro presente, o nome do shopping passar a ser Pinheiro Solitário. Enfim, é um monte de coisa, um monte de detalhe que, entre outras tantas coisas, tornam esse filme, o que é, na minha opinião, um filme perfeito. É o tipo de filme que podia ter sido feito ontem, de tão atual que ele ainda é. E na minha opinião sempre vai ser, por ter essa narrativa introspectiva que transcende gerações e permeia o tempo através do quão perenes são as experiências, as histórias que a raça humana cria para justificar a passagem do tempo. E depois de tudo isso, agora eu acho que eu te vejo em algum lugar do futuro.